Antes de mais nada, eu quero dizer, enfatizar e reiterar um lembrete. O Canal de Brasília é uma construção de muitas mãos. Você faz parte dele. Por exemplo, se você é artesão, se você é artista plástico, faça que nem a autora desse quadro. Mande para a gente expõe. Se você tiver trabalhos de artesanato, alguma coisa legal, mande, a gente vai expor aqui. A ideia nossa é divulgarmos aquilo que você faz, da mesma forma que você divulga aquilo que eu faço. Portanto, vamos ampliar essa parceria, vamos fortalecer esse trabalho, porque se nós nos fortalecermos mutuamente, nós não vamos ficar na situação assustadoramente perversa e reveladora do Lula, e é sobre isso que eu quero conversar daqui um pouco, mas antes, lembrar, destacar e reiterar a importância que tem para nós que você compartilhe o nosso conteúdo, que você dê o joinha. Confere lá se você continua inscrito no canal, porque muitos são desinscritos mesmo sem saber. Confirma se o sininho está ativado, dá uma passada nos vídeos, dê um joinha, comente. Para nós isso é importante para ampliar o engajamento do canal com o canal e assim a gente conseguir vencer as barreiras e as limitações impostas na questão da distribuição do nosso conteúdo. O Lula é um caso muito revelador da demência em estágio avançado, mas também por isso é muito importante que a gente destaque alguns aspectos verdadeiramente reveladores da desconexão mental que hoje assola o ex-dirigente sindical e sempre mentiroso e sempre ladrão. Lula, em recente encontro com o pessoal do MST, disse que ele não sabia como fazer para criar empregos. Claro que ele não sabe. Ele nunca trabalhou. Como que alguém que nunca trabalhou vai saber o que é o trabalho? Como fazer o trabalho? Como gerar? A esquerda vive um descompasso entre a teoria econômica e a realidade da economia. São dois mundos totalmente diferentes. Basta observar que onde a esquerda chega ao poder, ela destrói a economia. Olha o que aconteceu na Argentina. Olha o Chile. O Chile, depois de anos de estabilidade, acaba de ser desclassificado pelas agências de risco. Observe o que acontece, por exemplo, em casos icônicos como Peru, Bolívia, Venezuela. A Venezuela é como se você estivesse morando em cima de uma jazida de ouro e não soubesse como usar esse potencial. Portanto, nós estamos diante de uma realidade muito interessante de ser observada. A confissão do Lula precisa ser vista do ponto de vista daquilo que ela verdadeiramente revela do caráter, do perfil, da personalidade e do perigo que é um sujeito desses estar andando sem uma coleira ou sem estar no presídio, que é o lugar onde ele deveria estar. E não é no SPA da Polícia Federal lá em Curitiba, mas numa cadeia comum, lá no meio do peso pesado. Porque ele é isso, ele é um delinquente, ele é um marginal. O Lula diz que não sabe como criar empregos. Sim. Nós precisamos então discutir como é que nós vamos criar trabalho para o povo brasileiro. Como é que nós vamos criar trabalho para as mulheres e para os homens que querem estudar, que querem trabalhar e que querem ter certeza de que vão construir famílias, vão ter casa para morar e vão viver uma vida digna. Como é que a gente vai responder isso? Então eu queria dizer para vocês que eu não sei como fazer. A única coisa que eu sei é que eu estou voltando a concorrer uma eleição presidencial, porque eu acho que nós temos que fazer esse país voltar a ser feliz. Foi uma confissão verdadeira de alguém acostumado a mentir.
Porque até hoje o Lula sempre se caracterizou pelas mentiras, pela negação da realidade. Ele diz que ele quer fazer o povo voltar a ser feliz. Lula, o povo já está feliz. Agora, se você quiser tornar o povo ainda mais feliz, suma de vez. Vá no banheiro, dê a descarga e suma. É o melhor que você pode fazer para a felicidade dos brasileiros. Dizer que não sabe como criar emprego é dizer claramente e assumir publicamente que vamos deixar com o Guedes, vamos deixar com o Bolsonaro, vamos deixar com a equipe do governo Bolsonaro que está sabendo como criar empregos. Observem a ação do PT que quis e conseguiu na justiça definir um prazo para plantio da soja. Céus, esse povo não tem noção do que é a vida. Eles vivem em ambientes de ar-condicionado, deve ser um ar-condicionado de maconha. Esse povo não tem noção da realidade. Eles querem interferir nos processos da natureza. É por isso que em todos os países onde a esquerda chega ao poder, o agro vai à falência. Cuba hoje produz menos açúcar do que no século XIX. Cuba produz hoje menos tabaco do que produzia no século XIX. 18. Cuba hoje faliu na produção de mel. Onde a esquerda bota as patas, ela destrói, porque a esquerda não conhece a dinâmica dos processos de produção. Lula, que fugiu da fábrica cortando um dedo num torno, dizem alguns que de modo proposital, mas eu não sei porque eu não estava lá junto, na verdade, o Lula é a confirmação da incapacidade e da incompetência da esquerda de viver no mundo real. Quando você escuta a gravação do Lula, você percebe claramente que ele está falando besteira e asneira. Eu não sei se ele estava bêbado ou se ele estava faltando beber. Eu não sei se ele tinha tomado o remédio ou tinha esquecido de tomar remédio. A verdade é que essa confissão do Lula de que ele não sabe como criar emprego mostra claramente que nós brasileiros precisamos mantê-lo onde ele está, desempregado, porque lá, se ele causa problemas, ele causa menos malefícios do que numa absurda, estapafúrdia e doentia volta ao poder. Imagina um país que começou a entrar nos eixos, um país que está vivendo o terceiro mês consecutivo de deflação, um país cujo PIB deve crescer em 2022 acima de 3%, um país que a inflação será menor do que a inflação do que nos Estados Unidos, a inflação prevista para o Brasil em 2022 de 6% é menor do que a inflação registrada na Argentina em um só mês. Portanto, quando o Lula diz que ele não sabe como criar novos empregos, ele está assumindo claramente que ele não tem capacidade, que ele não tem competência, que ele não tem nenhuma possibilidade de participar do processo de reconstrução do país. Processo de reconstrução esse que nós, conservadores, estamos tocando em frente, a despeito das adversidades causadas pelo ativismo da mídia, a despeito do ativismo do judiciário e a despeito da insanidade e da irresponsabilidade de figuras mentirosas como Lula. A única coisa que o Lula sempre soube criar com profunda competência foram mentiras. Lula é um embuste que agora se assume como incapaz de propor soluções para o país. As soluções mágicas que o jumento propõe servem apenas para iludir estúpidos. Mas nós temos sim que continuar na cruzada denunciando todos os dias que existem pessoas que, diante da realidade do novo que surge, de um país que está, como disse o Guedes, condenado a viver um ciclo de 10 anos de
progresso e de avanços e de desenvolvimento, tem gente que quer voltar no tempo do obscurantismo, o tempo do lulopetismo, o tempo do roubo, o tempo da corrupção, o tempo da mentira, o tempo da malversação, o tempo do troca-troca pernicioso de cargos e empregos públicos em troca de roubalheira. Lula, obrigado pela sincera manifestação da sua incompetência. Todos nós no Brasil sabemos qual é a sua verdadeira competência: roubar, mentir e encher a cara de cachaça. Deixe o Brasil mais feliz, Lula. Cai fora. Segue o meu conselho, vai no banheiro, olha para dentro do vaso, dê a descarga e suma do mundo e deixe os brasileiros continuarem nesse processo de reconstrução de um país que vocês, de modo canalha, solerte, vil e criminoso, solaparam em suas bases. Temos muito trabalho pela frente, inclusive por conta do aparelhamento que a esquerda construiu ao longo dos últimos 30, 40 anos. Mas nós vamos vencer tudo isso. Portanto, Lula, a gente já sabe que você não serve para nada. Então, cai fora e deixa os brasileiros continuarem sendo felizes. Antes de encerrar, pedir que você compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais, pedir que você amplie a repercussão dos nossos vídeos, repassando para amigos, chamando-os para se inscreverem. Se puderem contribuir, se puderem ajudar na manutenção do canal, nós muito agradecemos. Precisamos da sua participação e do seu apoio. O Canal de Brasília é uma construção de todos nós. E um lembrete: se você tiver um quadro, se você for pintor, se você fizer artesanato, entre em contato com a gente. Nós teremos o imenso prazer de expor os seus produtos sem cobrar nada, apenas para ajudar você no seu trabalho. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.